Obrigado pelo convite para falar sobre biomarcadores em psoríase, com um enfoque particular em predição de respostas. Eu vou falar sobre 4 grandes áreas. Em primeiro lugar, a definição, a bibliografia e a terminologia sobre biomarcadores é muito confusa. Por isso, convém começar com uma definição. O termo biomarcador é uma abreviação de marcador biológico. Esta é uma definição do grupo de trabalho da FDA-NIH, usado pelas agências reguladoras como a FDA. Eles são descritos como uma característica medida objetivamente e avaliada como indicador de processos biológicos normais, processos patogênicos ou respostas a uma intervenção, inclusive a uma intervenção terapêutica. Então, existem muitos biomarcadores neste âmbito tão amplo e de diferentes tipos. A FDA inclui todos eles, a partir dos parâmetros clínicos que vocês tão bem conhecem, imagens até os biomarcadores moleculares muito pesquisados e, recentemente, biomarcadores digitais, que são os dados captados por dispositivos eletrônicos usados por pacientes para mensurar processos patológicos, fisiológicos e outros desfechos, que são informados pelos pacientes. Tudo isso ingressa no âmbito do FDA, enquanto que a Agência Europeia de Medicina só considera as moléculas biológicas. Nós destacamos que o biomarcador perfeito está na rota causal da exposição. Então, a respeito da resposta a tratamentos, isto vai da exposição à droga até o resultado. Isso acontece porque, se o biomarcador estiver na rota causal, só será afetado pela exposição, enquanto que o biomarcador imperfeito está afastado dela e, por isso, é mais provável que seja afetado por outros fatores, além da exposição ou a droga de interesse. A FDA-NIH também descreveu categorias de biomarcadores cujos nomes se superpõem, também as suas funções se superpõem, principalmente no tocante à resposta ao tratamento. Estão, por exemplo, os preditivos, que identificam os indivíduos com maiores probabilidades de experimentar uma efetividade favorável, como efeitos adversos ou resultados desfavoráveis à intervenção ou exposição a biomarcadores de interesse. Simplesmente são aqueles que detectam uma resposta a uma intervenção e estão subdivididos em biomarcadores farmacodinâmicos e também em endpoints subrogados. Nos estudos, nós acostumamos usar como endpoint primário ou desfecho primário um que esteja subrogado ao resultado clínico de interesses só para ter uma maior eficiência. Um bom exemplo é a doença cardiovascular. Nos estudos, acostumamos ter substitutivos como o ateroma ou a rigidez arterial. E estão os biomarcadores de monitoramento, como os estudos de função hepática, que, se são medidos repetidamente, detectam o impacto de uma intervenção. Mas é útil lembrar estas categorias quando pensamos em como usar melhor os biomarcadores na prática clínica em áreas de oportunidades. Para o que são úteis os biomarcadores em psoríase? Bom, no tocante aos biomarcadores terapêuticos, eles vão melhorar a efetividade e a segurança de qualquer intervenção, precisamente porque na prática clínica atual nós usamos um único tipo de tratamento para tudo. E todas as psoríases em placas crônicas são tratadas da mesma maneira. Nós fazemos uma intervenção e, como sabemos que a doença tem uma grande heterogeneidade clínica, os resultados podem ser variáveis e imprevisíveis. Enquanto que
O modelo consiste em que, se nós podemos identificar subtipos de psoríase mediante a caracterização, nós podemos nos direcionar a eles com maior precisão e com qualquer intervenção terapêutica. Por isso, é possível prognosticar o desfecho com uma maior efetividade. E como há menos impacto colateral involuntário em outras rotas, nós teremos menos efeitos adversos. E nestes subtipos estão os endotipos, em que, para entender a partícula molecular que subjace na rota molecular em um paciente, nós podemos identificá-la com um biomarcador alinhado e depois nos dirigir a essa rota e selecionar uma intervenção determinada ou particular. Um excelente exemplo é a psoríase pustulosa generalizada, a PPG, em que foi identificado o IL-36 como indicador específico no subtipo PPG e que, quando é direcionado a esse com anticorpos monoclonais IL-36, a efetividade é enorme. Mas é claro que foi argumentado que a PPG é clinicamente diferente, enquanto que, no tocante a oportunidades de tratamento, não temos muitas drogas para psoríase em placas, a forma mais comum de psoríase. E não precisamos biomarcadores preditivos, já que os nossos tratamentos são muito efetivos e seguros. E esta pode ocorrer especialmente na última partida deles, como, por exemplo, no P19. Nesse estudo, na parte superior esquerda, observamos uma IgA que mostrou pele limpa ou quase limpa em mais de 80% dos pacientes e, portanto, eles não precisam de biomarcadores preditivos. Mas poderíamos precisar preditivos que pronostiquem recaídas que serviriam para deter o tratamento com a droga ao poder identificar os indivíduos que terão recaídas e quando eles vão ter essa recaída e nos antecipar antes de que surjam evidências. Isso seria muito benéfico. Então, neste estudo, novamente a terapia é detida, interrompida, e é extraída a resposta, e vemos que, novamente, aqui, depois de 48 semanas, 40% dos pacientes não terão recaídas e poderíamos imaginar um biomarcador de monitoramento para monitorar as recaídas e depois retomar a droga ou fazer prognósticos em indivíduos em que é possível deter a droga ou interromper a droga de maneira segura a partir do momento que eles estejam em remissão. Então, talvez a oportunidade esteja nas novas partidas de biológicos nesta área ou em prognosticar efeitos adversos raros, mas muito graves, como a desmielinização com antagonistas TNF. Pelo que eu acredito que ainda existem muitas necessidades em psoríase e no ano 2022, nós estamos familiarizados com todo um leque de biomarcadores. Nós temos medições clínicas, dispositivos para exames, algoritmos para identificar pacientes com risco de doença cardiovascular ou síndrome metabólica, e temos excelentes planos de estudo e monitoramento para terapias sistêmicas. De fato, o peso é um muito bom biomarcador clínico, não só prognostica respostas genuínas a tratamentos. Por exemplo, por dados do Reino Unido, uma grande coorte, foi demonstrado que existe 50% menos de probabilidade de resposta a uma terapia com biológicos se o indivíduo tiver mais de 110 quilos. Também é um biomarcador de suscetibilidade. O aumento de peso aumenta o risco de desenvolver psoríase e também é um biomarcador preditivo, já que pode identificar aqueles que têm maior risco de padecer uma forma mais grave de psoríase. O outro biomarcador na clínica atual é o princípio de monitoramento terapêutico da droga, que relaciona a exposição à droga, mensurando o nível da droga com a resposta ao tratamento. E nós poderíamos dizer que este é um biomarcador perfeito, porque está na rota causal.
E agora temos bons dados, especialmente em terapia com antagonistas TNF, que mostram que um nível de droga em soro, neste caso o adalimumab, está correlacionado com a resposta ao tratamento em muitas doenças imunomediadas. Por isso serve para monitorar, mas também é um preditivo, já que o nível de droga pode prognosticar uma resposta 6 meses depois. Por isso, investigamos isso usando níveis de droga de maneira muito precoce, na quarta semana, e o pós-início de uma terapia prognostica uma probabilidade de uma pele limpa ou quase limpa aos 6 meses, com uma precisão razoável. Então, este biomarcador está disponível, mas a sua implementação na prática clínica continua sendo baixa e lenta. Depois eu vou falar sobre isso. O panorama de pesquisas está repleto de estudos de biomarcadores. Nós tentamos contrastar esta informação há pouco tempo em colaboração com o IPC e o Biomap, um grupo europeu que pesquisa e valida biomarcadores em psoríase, e ao fazer muitas buscas, identificamos 51 estudos especificamente sobre biomarcadores de resposta a tratamentos, com preponderância de estudos genéticos, e temos também alguns estudos proteômicos, todos em etapa de descobrimento e nenhum que demonstre uma utilidade clínica estabelecida. Existe muita redundância na pesquisa e importantes falhas metodológicas, mas, com base em uma série de parâmetros, nós selecionamos candidatos potenciais que poderiam ser interessantes, úteis e importantes em pesquisas futuras. E pode ser que tenham sido realizadas muitas pesquisas sobre a utilidade do HLA-C0602, que é o principal alelo de suscetibilidade da psoríase. E foi descoberto que respostas com ustekinumab em indivíduos com HLA-C0602 positivos mostram um risco maior de alcançar um PASI 90. E pegamos isso e nos perguntamos se não seria útil para decidir se uma pessoa deveria receber um antagonista TNF ou ustekinumab. É verdade que essa droga é antiga, mas deveria ser validada. E o mesmo princípio poderia ser aplicado às novas AP19s, mas descobrimos que indivíduos HLA-C0602 negativos poderiam responder mais ao adalimumab que ao ustekinumab. E quando estratificamos a população em pacientes com e sem artrite psoriática, essa diferença poderia ser ainda maior, pelo que pacientes com HLA-0602 negativos com artrite psoriática tinham mais probabilidade de reagir ao adalimumab que ao ustekinumab na pele, que é o que nos interessa. O valor e a utilidade clínica disso não foram determinados ainda, mas tudo isso sugere que poderiam existir subtipos diferenciados de indivíduos. Mas sim sugere que temos mais probabilidade de responder a uma terapia com antagonistas TNF e talvez ter uma doença mais dominada através dos TNFs. Isso é interessante porque o HLA-C também está associado com um fenótipo particular, um fenótipo clínico. Por isso, pacientes com HLA-C0602 têm maior probabilidade de ter psoríase gutata, fenômeno de Krebner, grandes placas em HLC-C0602 negativos e um início mais tardio da doença. Por isso, algo disso pode se traduzir ao fenótipo clínico. Observamos 2 grandes grupos de dados do Reino Unido e também está o indicador de que os pacientes HLA-0602 negativos também estão associados a níveis mais altos de adiposidade. É mensurado o IMC, peso e contorno da cintura, e também está associado com a carga um pouco maior da doença cardiometabólica com comorbidade. Embora, quando o modelo foi totalmente ajustado, só a hipertensão resultou ser o indicador mais significativo. Mas isso sugere que esse status de HLA poderia discriminar subtipos clínicos determinados e talvez destacar subtipos moleculares. Mas, como eu disse antes, implementar biomarcadores potencialmente interessantes é uma tarefa gigantesca, é cara e é prolongada, demora muito.
Isso ocorre por causa da rota, a partir da identificação, passando pela avaliação da validez clínica até a implementação na clínica. E mesmo com um bom biomarcador, é preciso de laboratório, capacitação, aceitação do paciente, de maneira que se deva percorrer a rota que eu mostrei antes no estudo recente dirigido por Paula Di Meglio, do Stratified Medicine Consortium do Reino Unido, em que pesquisou e usou altas técnicas de informação para definir potenciais biomarcadores candidatos de resposta a tratamento com adalimumab. Ela observou 7 subgrupos imunes importantes presentes no pré-tratamento de sangue e nas semanas 1, 4 e 12 em 16 pacientes que receberam adalimumab. Usando a combinação de microscopia e citometria de fluxo, identificando quais células tinham passado por translocação de NF-κB. E o que descobriu foi que essas 2 células dendríticas tipo 2, que exigia uma fenotipagem mais profunda de células circundantes, descobriu que nelas existia um grau de fosforilação, que era um biomarcador preditivo de não resposta ao adalimumab. E ela continuou fazendo estudos mecanísticos para demonstrar que isso estava na rota causal. E depois apareceu uma descoberta e replicação, e depois a validação de uma coorte independente. E a precisão parece ser muito alta, mas o estudo foi realizado só com 14 indivíduos, pelo que ter uma validação clínica para usos clínicos exige mais investimento e mais tempo. Portanto, essa via, principalmente no contexto terapêutico tão mutante, é um grande desafio. É muito difícil. E isso, especialmente, como eu disse antes, no contexto terapêutico tão mutante, é um grande desafio. Quando se tem o biomarcador, o processo pode avançar e também alguns dos biomarcadores que nós descobrimos têm um efeito muito pequeno, pelo que deveríamos combiná-los, todos eles, para talvez atingir um resultado clinicamente útil. Mas aí existe uma oportunidade, já que temos excelentes resultados, tecnologias de informação, abordagens integradoras de modelos multimodais e colaboração não só na comunidade psoriásica, mas também na de doenças imunomediadas, porque muitas das drogas usadas em psoríase também são usadas nessas doenças. Por isso, existe a oportunidade de desenvolver biomarcadores que poderiam ser usados em diferentes doenças, o que transforma essa implementação mais útil e viável. Há uma série de iniciativas pan-europeias e dos Estados Unidos para contrastar e depurar e harmonizar dados que podem ser usados para descobrimentos e validação precoce. Bom, chegamos ao final dessa palestra. Esse é um reconhecimento a todos os que participaram dos trabalhos que eu apresentei hoje. Espero que a discussão do painel seja interessante.